Gente, eu queria começar pedindo perdão para vocês, porque, graças a Deus, chegaram mais perguntas do que o que a gente vai poder fazer aqui. A gente tem algum tempinho, ainda vamos ter um final aqui com o pessoal do Projeto Sola, que eu esqueci de dizer que vão estar com a gente também amanhã de manhã, lá na nossa igreja. E as perguntas, a maioria delas relacionadas ao tema da nossa conferência. Primeiro, queria, em nome da igreja, agradecer a todos vocês pela participação, todos os que participaram, e estar aqui até esse momento para responder essas perguntas tão importantes aqui. E a primeira delas, pastores, tem a ver com a nossa vida de santificação. Qual é o papel do Espírito? Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida de santificação no dia a dia? Como é que ele nos ajuda a vencer ao pecado e a viver de uma maneira que agrada a Deus? Essa é a luta de todos nós. E qual é o papel do Espírito Santo nisso? Eu considero que esse papel, primeiro, ele é frequentemente imperceptível. Às vezes é muito sutil e está trabalhando mesmo quando a gente não está consciente. Então, eu creio que a obra do Espírito consiste em nos dar forças para resistir à tentação, a mortificar o pecado. Ele clareia nossa mente para entender a palavra de Deus, lembra as promessas de Deus e, através dos meios de graça, nos capacita a dizer não para o pecado e sim para Cristo. Tudo isso está resumido lá em Efésios, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos despir do velho homem, nos renovar no espírito do nosso entendimento e nos vestir do novo homem que está em Cristo Jesus. Esse processo diário de renovação é obra do Espírito Santo e, como eu disse, nem sempre a gente sente, não é uma questão de sentimento, mas ele está lá, mesmo que a gente não sente, e santificará o crente. Ele vai santificar o crente, e esse é o propósito pelo qual ele nos foi dado, até o dia da nossa morte ou a vinda de Cristo. Os irmãos querem acrescentar alguma coisa? Eu diria apenas que, além de tudo que já foi posto, que a santidade ela pode ser entendida de pelo menos duas maneiras, que são igualmente verdadeiras. É verdade que todos os crentes são santos no sentido de serem separados. Quando nós somos regenerados e justificados, temos o nosso status mudado de rebeldes para filhos e, portanto, separados para o povo de Deus. Nesse sentido é que Paulo vai chamar os irmãos de Coríntios de santos, porque nós somos parte do povo de Deus. Mas também é verdade que a santidade é um processo gradual, como o Dr. Miguel nos falou na outra palestra. E essa santificação, que é o processo de mortificação da carne, e o processo, como Augusto acabou de descrever, que é se vestir do novo homem, é o texto lá de Efésios 4, ou vestir as roupas do novo homem, este processo ele é um processo sinergista, no sentido de que a salvação é monergista, ela vem de Deus, ela é operada exclusivamente por Deus, mas a santidade ela é uma obra que nós também temos responsabilidade. Portanto, nós não podemos cair naquela ideia equivocada de que eu não estou conseguindo vencer os pecados, é porque o Espírito Santo não está me santificando. Na verdade, também é um processo do qual nós participamos ativamente, com disciplina, com temor e com os meios pietas, né? A piedade. E, Dr. Miguel Nunes, eu creio que, além daquilo que eles falaram, seria interessante lembrar da necessidade que nós temos de que o Espírito Santo haja em nós e nós possamos buscar essa santificação, porque a Bíblia diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Então a gente não está falando de alguma coisa que é de sua menos importância. A gente está falando de alguma coisa que é necessária na vida do crente, não é verdade? Definitivamente. Voy despacito. Despacito. Okay.
El Espíritu Santo fue dado al creyente para guiar su santificación. El apóstol Pablo, Okay. Maybe if you take this, it won't. Yeah. el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8 que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Este trabajo, como dijo el pastor Augusto, es imperceptible, pero es real. Necesitamos caminar en dependencia del Espíritu para la santificación, porque Él es quien pone, dice Pablo a los Filipenses, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, el deseo por las Escrituras es el Espíritu que lo hace crecer. El amor por Cristo es el Espíritu que lo hace crecer. Él pone en mí el querer como el hacer. El poder para hacerlo también lo pone el Espíritu Santo. El poder para predicar lo pone el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios cultiva el fruto del Espíritu en el creyente. No puedo tener el fruto del Espíritu sin dependencia del Espíritu. Ahora, nuestro hermano Guillermi, something like that, nos habló de la necesidad de ser llenos del Espíritu. ¿Cómo yo soy lleno del Espíritu? Guillermi nos dijo algo de eso la otra noche, pero yo necesito surrender. How do you say that? Surrender. Entregar. Rende. Okay. Entregar mi espíritu, mi vida al Señor. Mientras más entrego, renuncio, es la palabra que estaba buscando. Mientras más renuncio al yo, pues más el Espíritu viene a llenarme. Porque yo no puedo llenarme. Él tiene que llenarme. Ahora yo puedo vaciarme. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mientras más me niego a mí mismo, más control tiene el Espíritu sobre nosotros. Y ese control se supone que sea, cuando Pablo dijo, sed llenos del Espíritu, eso es un imperativo presente, de manera que no es una opción, es un mandato, es un imperativo, sed llenos. Pero es un imperativo presente, lo que implica que yo debo estar toda mi vida siendo lleno del Espíritu. Entonces Él va a crear el deseo por las cosas de Dios y va a darme el poder para llevar a cabo esos deseos, que es mi vida de obediencia. Y mientras más obedezco, mayor llenura del Espíritu disfruto. Obrigado, doutor. A segunda pergunta tem um pouco a ver com essa, e fala no mesmo capítulo que o senhor já citou, de Efésios capítulo 4, o que o senhor citou, o que é que significa entristecer o Espírito Santo? Como é que nós temos esse poder, por assim dizer, de entristecer o Espírito Santo, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, né? Quais são as atitudes que podem impedir a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas? Certo. É bom, essa passagem começa admitindo que o Espírito Santo é uma pessoa. Senão você não entristece uma força, um gás, uma eletricidade. Ele é um ser pessoal. A gente entristece o Espírito Santo quando, de alguma maneira, oferece resistência ao trabalho dele, a obra dele de santificação. Mas aqui é que está o ponto que eu considero importante, maravilhoso e tem sido o meu consolo. Se eu sou crente e eu tenho o Espírito Santo que me foi dado para a minha santificação e que aquele que começou a boa obra em mim haverá de terminá-la até o dia de Cristo Jesus, se eu entristecer o Espírito Santo com meus pecados, ele vai incomodar minha consciência, ele não vai deixar eu pecar em paz, não vai deixar eu pecar em paz. Se eu disser que eu não quero mais nada com Deus, mais adiante ele vai tocar no meu coração, vai me fazer pensar o contrário. Se eu procuro fugir dele, ele vai atrás de mim, vai tirar de qualquer buraco onde eu me esconder e ele vai me trazer de volta para o caminho. Se eu cair, ele vai me levantar, ele vai me convencer do pecado,
vai abrir os meus olhos. Ou seja, Ele não vai aceitar que eu, como filho de Deus, viva uma vida de pecaminosidade, senão nós não temos como acreditar naquilo que foi dito. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação é um imperativo. Se você é filho de Deus, você entristeceu o Espírito Santo, Ele ficou triste, mas Ele não desistiu de você. Ele está triste, mas não desistiu. E Ele vai pegar você na esquina, de um jeito ou de outro, e vai trazer você de volta para o caminho. Você vai cair, Ele vai levantar. Você vai dizer que vai andar em trevas, Ele vai lhe iluminar. E é o meu consolo, porque se eu ficasse entregue à minha vontade, à minha capacidade, mesmo como crente, de viver a vida de santificação, se alguém podia perder a salvação, eu já tinha perdido. Nesse sentido, Guilherme, eu quero que você continue aí, mas nesse sentido que o pastor Augusto falou, desenvolver um pouquinho mais, tem uma perspectiva, acho que é lá de Hebreus 4, né, que diz que o Senhor nos trata como filhos quando Ele nos disciplina. Então, a gente pode dizer que se alguém está em pecado e não tem sentido a mão de disciplina do Senhor, a sua oração deve ser para que Deus lhe discipline, para que Deus pese a sua mão sobre você, para que você seja tratado como filho? Ou que se converta. Eu quero acrescentar, dentro do próprio contexto que o Augusto estava citando, eu acho que as qualificações do entristecimento do Espírito Santo estão bem claras aqui, porque o texto subsequente continua: que não haja no meio de vós qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, a imagem lá de Efésios 4:7 é a de que nós devemos tirar a roupa velha, então abandonar as práticas antigas e vestir a roupa nova. Então, o contraste aqui é que no lugar da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, deve haver bondade, compassividade, enfim. E veja que todas essas qualificações, elas têm uma dimensão horizontal. Então, quando eu me iro contra alguém. Quando eu tenho amargura, eu tenho amargura de alguém. Quando eu sou bondoso e compassivo, eu preciso de um objeto da minha bondade, da minha compassividade. Portanto, a carta aos Efésios é uma carta à igreja. Isso significa que esses pecados coletivos, esses pecados que nós realizamos dentro do seio da igreja, entre irmãos, eles têm um potencial de entristecer o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que está se manifestando no corpo. Então, ele dá os dons para a unidade da igreja. Então, quando eu atento contra a unidade da igreja, agindo pecaminosamente contra os meus irmãos, na minha opinião, isso está claro no texto, que é estes fatos que entristecem o Espírito Santo. E você está aplicando aqui aquilo que a gente aprendeu hoje, né? Que a primeira regra é o contexto, a segunda é o contexto e a terceira é o contexto. Excelente, bom aluno você. Continue. Pastor, pergunta simples agora, objetiva. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? Sim, blasfêmia contra o Espírito Santo. Regra número 1. Contexto. 2. Contexto. 3. Contexto. Jesus estava expelindo um demônio quando os fariseus, que estavam completamente perplexos, eles não sabiam o que fazer com Jesus. Para eles, Jesus não podia ser de Deus, porque curava no sábado, fazia um monte de coisa no sábado, andava com pecador, mas, por outro lado, ele fazia sinais e prodígios. Como é que um homem que não era de Deus podia fazer os milagres que Jesus estava fazendo? Então, eles vieram com uma solução. Os milagres eram feitos pelo poder de Satanás. Então, eles disseram que Jesus fazia o que estava fazendo pelo poder de Belzebu, que era o maioral dos demônios. Aí, então, Jesus se volta para eles e diz o seguinte: todo pecado será perdoado, todo pecado que os homens proferirem contra, toda blasfêmia que os homens proferirem contra Deus, contra o Filho, será perdoado. Mas o que fizer isso contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, no contexto, é você dizer que Jesus era o endemoniado. É você não somente abandonar a fé, a crença em Cristo,
mas dizer que Jesus de Nazaré fez o que ele fez pelo poder de Satanás. Então, é isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo no contexto. Similar a isso é o pecado para a morte de 1 de João, capítulo 5, onde João diz que existe pecado para a morte e pelo qual a gente não deve orar, porque Deus não vai atender, não tem perdão. Supondo que seja a mesma coisa, no contexto de João, seria abraçar a doutrina dos falsos mestres gnósticos que negavam a humanidade de Jesus. Diziam que Jesus não tinha um corpo real, mas ele era translúcido, não era humano verdadeiramente. O que equivale a blasfêmia contra o Espírito Santo, considerando que Jesus era cheio do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, fez todos os milagres no Espírito Santo. Então, negar a sua plena humanidade é negar o que aconteceu lá no Jordão com João Batista, é negar a sua cruz e a sua ressurreição, equivale a isso. Crente não comete blasfêmia contra o Espírito Santo. Questionar manifestações proféticas, visões, sinais e prodígios não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é isso que nós acabamos de descrever. Infelizmente, pastores pegam isso para manter o crente calado. Você está falando cuidado para não blasfemar com o Espírito Santo. Não venha questionar os sinais que eu estou fazendo. Não levante a mão contra o ungido do Senhor. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia manda a gente testar os fenômenos. Estou muito acelerado, né? A Bíblia manda a gente testar os fenômenos espirituais. Despacito. Blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado muito específico relacionado com apostasia e não é cometido pelo crente. Ponto final. Pastor, eu creio que essa é uma palavra que deve trazer tranquilidade para os crentes, especialmente para aqueles que têm essa dúvida, que perguntam, será que eu já cometi esse pecado? Que eu acho que uma das características desse pecado é um enrijecimento de mente, é uma cauterização de mente, por assim dizer, em que se alguém, porventura, tenha cometido esse pecado, não teria sequer essa preocupação. Então, os crentes aqui podem ter certeza absoluta de que, se essa é uma preocupação que você tem, é que você não cometeu esse pecado, para a honra e glória do Senhor. Então, querem acrescentar alguma coisa? Similar a lo que el pastor Augusto dijo, pensando en el contexto, ellos le estaban atribuyendo a Satanás lo que Cristo estaba haciendo en el poder del Espíritu. Pero si niegas eso, si niegas la obra del Espíritu, y el Espíritu es quien regenera al creyente, pues no tiene ninguna esperanza para ti. Porque estás negando la persona que puede regenerar tu vida. Y es a través de esa persona que Cristo estaba haciendo la expulsión de demonios. Cristo todo lo que hizo a su paso por la tierra, lo hizo en el poder del Espíritu. Para eso Él fue ungido por el Espíritu en el Jordán. Entonces, por un lado, atribuir a Satanás la obra de Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu es quien salva, regenera al creyente, y por tanto no hay esperanza para que tú puedas ser regenerado por la persona que tú estás negando al hacer estas cosas. Pastores, a gente tem 3 pastores aqui. O senhor é pastor de uma igreja grande lá em Santo Domingo, tem muitas ovelhas. E a pergunta aqui tem a ver com o pastoreio. Assim, qual é a relação entre os dons espirituais e o serviço na igreja local? Todo crente tem um dom, deve buscar esse dom. Por exemplo, o meu é da música. Vamos para a pergunta. Qual é a relação entre os dons espirituais e o serviço na igreja local? Para comenzar, el Espíritu da los dones justamente para fortalecer la iglesia. En nuestra iglesia decimos que nosotros ponemos personas
a liderar cualquier cosa conforme a los dones que hayas recibido. Entonces, el trabajo del Espíritu en la organización de la iglesia, Él capacita a los creyentes. Nosotros debemos ver quién ha sido dotado de el don particular que haya recibido, para poderlos colocar donde ellos mejor funcionan. Porque si colocas a una persona en una capacidad de funcionar en la iglesia sin el don necesario, no solamente que él se va a sentir frustrado, él no va a poder ministrar y la iglesia no va a ser bendecida porque no está contando justamente con ese don. Tenemos que distinguir también los que son dones del Espíritu de talentos naturales. Porque hay muchas cosas que son talentos que pueden ser usados en la iglesia también. Pero son talentos que otros tienen, como cantar. Tudo bem, então. Então o meu não é um dom do Espírito. Ahora, cantar y ministrar al pueblo de Dios, ya eso es otra cosa. Pero ya eso no es el don del canto, es el don de ministrar a su pueblo cuando cantamos, cuando adoramos. Entonces yo creo que es importante distinguir talentos que son naturales, con los cuales a veces incluso nacemos, de dones que son sobrenaturales, dados por el Espíritu, cuando nacemos, pero de nuevo, no el nacimiento natural. De nuevo, las personas capacitadas con dones deben servir en las áreas en las cuales ellos pudieran ministrar mejor por el don que tienen. Ok. O texto de 1 de Coríntios, capítulo 12, no versículo 11, diz: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então, nós entendemos como igreja que todos os crentes são dotados pelo Espírito Santo, são chamados especificamente para trabalhos que vão fortalecer e edificar a igreja. Agora, isso significa que esses dons, como o Miguel falou na palestra dele, que esses dons precisam estar alinhados aos frutos do Espírito, porque às vezes as pessoas têm frutos do Espírito e não estão dotados especificamente para aquela função. E aí aquela função não vai ser desenvolvida. Então, vamos pensar naquele sujeito que tem um grande coração, tem muita vontade, tem disposição, é um crente maduro, mas ele não sabe cantar absolutamente nada. Não é uma indireta. O senhor Ao mesmo assim, tempo, tudo bem. Ao mesmo tempo que alguém pode receber um talento de cantar, ou até mesmo um dom de cantar, mas se ele não tem o fruto do Espírito para balizar esse dom, então ele vai causar um dano, vai ser muito nocivo para a igreja. Então a gente entende que todos os cristãos são chamados ao trabalho, ao serviço ministerial. Nós não estimulamos crentes que são consumidores da igreja, que entram, ouvem e saem, mas crentes que são trabalhadores. Nós entendemos isso. O texto de Pedro diz que nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, então tem todas as qualificações de quem nós somos, a fim de. Então tem uma finalidade, tem um trabalho a ser realizado. Então não é só ser beneficiado pelo Evangelho, não é só ser um receptáculo da graça de Deus, mas também ser um difusor da glória de Deus. Então nós entendemos que todos os crentes têm essa responsabilidade. E que aplicação extraordinária para todos aqui, né? Para todos buscarem desenvolver como ser úteis na sua igreja local para o serviço e para o benefício do reino. Louvado. Guilherme, eu queria... tem uma pergunta aqui que eu queria direcionar para você, porque você é o mais jovem da mesa, tirando eu. E a pergunta é extremamente relevante. E vocês têm feito um trabalho muito, muito legal em relação a isso. Como ensinar sobre o Espírito Santo, que é o assunto da gente aqui, às novas gerações de forma bíblica e relevante? Qual é a linguagem, quais são os exemplos que podem ajudar
jovens, e eu posso acrescentar aqui até crianças, a entenderem quem Ele é, quem é o Espírito Santo. Pode abranger um pouco mais do que o Espírito Santo. Como é que a gente interage com essa turma? A comunicação é sempre um desafio e a cada tempo a comunicação tem se tornado um desafio ainda maior, porque os gaps geracionais têm sido cada vez menores, né? Os cortes de geração estão sendo cada vez menores. Os antropólogos e sociólogos, mais recentemente, dizem que a cada 7 anos nós temos uma nova geração já. Isso significa que antigamente o seu pai ouvia Beatles e você também ouvia Beatles tendo 25 anos de diferença. Hoje em dia, com 7 anos de diferença entre uma pessoa e outra, elas já não conseguem conversar as mesmas coisas, elas já não têm os mesmos hábitos, elas já não consomem a mesma cultura. Esses dias eu vi 2 jovens da igreja conversando, mais jovens que eu, e eu fiquei perdido. Eu não consegui identificar nenhum assunto, porque a quantidade de gírias e expressões utilizadas, eram muito distantes já da minha realidade. Então, a comunicação, primeiro a gente tem que assumir que a comunicação é um desafio. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que a nossa própria confissão de fé diz que igreja é a primeira cláusula. A igreja é a reunião dos que foram, dos que são e dos que serão. Nós somos um só povo. Nós não podemos desistir das novas gerações por conta dos desafios. Nós temos que enfrentá-los. E aí, eu acredito que uma das formas de enfrentar os desafios com a comunicação não é abrir mão da tradição, que é o que muita gente faz. Então, a gente abre mão da tradição no sentido de que a tradição é religiosa, a tradição é cheia de estereótipos, e, na verdade, nós queremos um novo paradigma. Então, a gente precisa romper com a tradição. Pelo contrário, eu acho que nós, como intérpretes da Escritura, precisamos dar um mergulho profundo na tradição. Então, não é ser superficial para conseguir comunicar. Pelo contrário, é ser profundo o bastante para conseguir traduzir as grandezas do Evangelho e da teologia de uma forma simples. Porque quem é sábio de fato, fala de forma simples. Quem é inteligente, de fato, fala de forma acessível. Quem quer parecer inteligente, fala de forma complicada, de forma robusta, e aí não consegue se comunicar com ninguém. Então, eu acho que o antídoto para nós nos comunicarmos bem com a nova geração não é a superficialidade. Pelo contrário, é a maior destreza com a tradição, com a Escritura, com a teologia. Legal. Pastor, pelas contas de Guilherme, eu sobrevivi a, 10 gerações. E está indo para a 11ª, meu pastor. 11ª. Está indo. É isso aí. Eu vi o nascimento da televisão, depois a televisão sem ser de tubo. Eu vi o nascimento do telefone celular, vi o nascimento da internet, vi o nascimento das redes sociais. Estou vendo e curtindo muito AI. E eu vou dizer, em todos esses passos generacionais de gap, a nova geração descobriu o caminho de comunicar o Evangelho. Eu fico feliz que, num certo sentido, não é minha tarefa saber como falar essa nova geração. Essa nova geração, de quem vai fazer isso, é a nova geração de crentes para o mundo. Eles é que vão fazer isso, porque eu não entendo a linguagem deles. Como é que o Guilherme vai poder passar para a geração nova, se ele nem sabe o que é que eles estão falando, né? Não sabe. Então, eles que já são crentes, chamados por Deus, eles vão achar o caminho de se comunicar com essa geração. Eu vi isso acontecer vez após vez. Está lá no livro de Atos, que Davi, tendo servido a sua própria geração, morreu, foi sepultado e reuniu-se com os seus. Então, a gente serve a geração dos outros, a nossa geração, a geração futura vai tomar conta de si mesma. Posso ir para outra pergunta? Vamos para mais uma. Vamos ver se a gente entende o assunto, né, Guilherme, que ele vai falar. Em algumas igrejas, durante o louvor, vejo pessoas dançando, outras pintando. Recentemente, inclusive, um artista estava pintando um político durante um culto.
Se fosse para fazer tiro ao alvo, podia até ser. Minha dúvida é, a arte deve ou não fazer parte da parte do louvor? Por que algumas igrejas fazem isso? Há base bíblica para essa prática? Não há base bíblica para essa prática. Bom, na Reforma nós tivemos dois grupos que se distinguiram de forma bem diametral. Nós tivemos um grupo que entendeu que dentro de uma liturgia, dentro de um culto, nós podemos fazer tudo o que a Bíblia não proíbe. Então, se a Bíblia não proíbe, nós podemos fazer. O outro grupo, do qual nós somos filhos, nós podemos fazer apenas aquelas coisas que a Bíblia ordena. Okay? Nós somos filhos dessa tradição. Então, acender vela para os mortos. Podemos ou não podemos? O primeiro grupo diria, podemos. A Bíblia não proíbe, podemos. O segundo grupo diria, não podemos. A Bíblia não ordena. Portanto, nós somos da ala da teologia que subscrevemos o princípio regulador do culto. O que significa que o culto deve ser regulado pela vontade de Deus que está descrita no Novo Testamento. Sendo assim, nós temos pelo menos 5 práticas que estão previstas para cultos comunitários no Novo Testamento. Quando a igreja se reunia, havia pregação, havia oração, haviam canções, haviam ritos consagratórios, ou seja, ofertórios, momentos de votos, onde você poderia se render a Deus. Enfim, eu não acho errado quando nós damos um período de oração, de reflexão silencioso para que cada um responda ao sermão, por exemplo. E os sacramentos, que são batismo e ceia. Portanto, essas são as atividades que estão previstas no Novo Testamento. Se nós entendermos, então, que o culto deve manter somente aquelas atividades que estão previstas no Novo Testamento, nós temos estas coisas para fazer. Se nós formos daqueles que dizem assim, a Bíblia não proíbe, podemos ser livres e podemos, a partir da nossa própria criatividade, criar paradigmas litúrgicos e adorar a Deus da nossa própria maneira, aí não tem fim. Aí você vai ter imagem, você vai ter pintura, vai ter dança, vai ter ringue, vai ter luta, vai ter carro dentro do templo. Isso não é um absurdo, eu estou falando de coisas que acontecem, nós todos temos conhecimento disso. Agora, eu faço um adendo, porque às vezes nós entendemos o princípio regulador do culto como algo rígido, como algo engessado. Então eu não posso fazer nada? Não é isso. Como que nós vamos riscar o Salmo 150? Que os maçoréticos lá fizeram, marcações precisas de quais salmos eram litúrgicos. Ali está falando de bater palma, está falando de dança. Então, o que eu entendo? Nós não podemos ter um grupo de dança. Vai subir aqui uma pessoa, vai dançar, e enquanto isso nós vamos assistir. Isso não está exortando, isso não está consolando, isso não está edificando. A gente só está assistindo uma pessoa dançar. E, inclusive, geralmente, dança muito mal em igreja. Eu prefiro pagar o ingresso, ir num espetáculo de balé e ver um profissional dançando. Aí a gente fica vendo pessoas aqui simulando tipos de danças de forma bem precária, e isso não está sendo edificante para a igreja. Eu não acredito nisso. Mas, por exemplo, se nós estamos todos cantando e alguém é tomado da alegria do Senhor, e ele começa, de alguma forma, não a dançar de forma exacerbada, a chamar a atenção para si, mas ele mexe para um lado, mexe para o outro, bate palma, sorri, canta efusivamente. Eu não vejo problema com isso. Até mesmo porque nós seríamos como aquele homem, Simeão, que quando viu a mulher se jogando nos pés de Jesus, achou um completo absurdo. Às vezes, em momentos específicos, nós somos tomados pela alegria. Então, o princípio regulador, ele é um norte para as nossas atividades litúrgicas. Ele não é um enrijecimento da obra do Espírito que está manifestado em nós. Deixa eu completar aqui, Guilherme. Quer dizer não vai discordar de mim. Não. Eu assino embaixo, isso aí.
Queria só acrescentar uma outra distinção. Você falou dos elementos de culto que são prescritos no Novo Testamento. Perfeito, é o princípio regulador. Na nossa teologia, a gente faz uma distinção entre elemento de culto e circunstâncias de culto. Os elementos estão todos na Bíblia. As circunstâncias são aquelas decisões que nós vamos ter que tomar e que não estão previstas na Bíblia. Por exemplo, qual é a hora do culto? Nós vamos ter um púlpito de madeira ou de acrílico? 1 ou 2 cultos. 1 ou 2 cultos. Ceia todo domingo ou uma Ceia vez por todo domingo ou uma vez por mês. Então, essas circunstâncias, elas têm que ser decididas à luz do bom senso. Bom senso, porque muita coisa é bom senso. Por exemplo, pastor, vamos decidir a hora de começar o culto no domingo. 5 horas da manhã. Isso é falta, não é ser crente ou descrente, não. Isso é falta de bom senso. Quem que vem para o culto às 5 horas? Pode vir assim, uma semana, 2, 3, mas aí o pessoal para de vir para a igreja, vai para outro lugar. Então, essas decisões são baseadas no bom senso, nos princípios gerais da Escritura e na experiência de outros antes de nós. Então, música. Não existe música sacra, não existe um estilo musical que seja sacro. Isso fica a critério da igreja em cada geração decidir qual tipo musical mais se adequa à nossa geração, que ela vai entender e assim por diante. E nesse ponto, o Projeto Sola tem feito um trabalho extraordinário, mantendo a nossa teologia com música que fala com o pessoal da geração do Guilherme. Minha não, que eu sou de rock and roll, mas era a geração dele, da geração dele. Então, feita essa distinção, a gente pode resolver boa parte dos problemas que tem na igreja, que geralmente é nas circunstâncias e não nos elementos. Então, com sabedoria, com discernimento, a gente decide o que é melhor, o que é mais apropriado. É nesse sentido, então, Guilherme, que a gente distingue tradição, como você falou, de coisa boa e que deve ser aprofundada, de tradições que são... Tradicionalismo, que é a fé morta de pessoas vivas. E tradição é a fé viva dos que já se foram. Agora, veja, essa discussão só faz sentido porque nós somos homens da palavra. Nós estamos preocupados com o que a Escritura diz. Se não houvesse essa preocupação, vamos abrir uma igreja, vamos fazer tudo da forma mais criativa possível, vamos deixar tudo parecendo uma boate, vamos criar cultos e campanhas criativas, vamos atrair o povo das mais diversas formas escusas que pudermos. Agora, se nós temos a intenção de sermos discípulos e entendemos que a revelação é a Escritura, então esse assunto aqui não se torna um assunto chato ou secundário. Amém. São pessoas que estão correndo atrás de agradar o nosso Senhor. Amém. Amém. Algo mais? Creio que pensando... ¿Quer dizer algo? Ok. ¿Podría decir algo de la pregunta anterior? Estoy de acuerdo que con el cambio generacional tenemos que ser sensibles para ver cómo comunicamos la verdad. Gracias. Pero si vamos a hacer todo para ministrar a una generación, cada 7 años vamos a tener que cambiar lo que estamos haciendo. Y hay cosas que no cambian. Hay necesidades del ser humano que no cambian. La necesidad de encontrar paz para con Dios. La necesidad de encontrar paz con uno y otro. La necesidad de tener certidumbre de que mi vida cuenta. De que hay otra vida después de esta vida que me ofrece esperanza. Cada generación se ha hecho las mismas preguntas. ¿De dónde vengo? Esa es una pregunta de origen. ¿Para dónde voy? Esa es una pregunta de destino. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Esa es una pregunta de moralidad. ¿Cómo sé lo que sé? Esa es una pregunta de epistemología. Epistemologia, en portugués. Thank you. Gracias. Nosotros tenemos que llenar esas necesidades.
Y puede ser que el lenguaje verbal cambie, pero nosotros tenemos que seguir ministrando a esas necesidades. La razón por la que seguimos leyendo a Juan Calvino 500 años después es justamente porque él llenó esas necesidades en su generación y las sigue llenando en esta generación. De lo contrario, si lleno la necesidad simplemente que una generación entiende que tiene, cuando esos 7 o 14 años pasen, tengo que cambiarlo todo en la iglesia. Y no es exactamente lo que hacemos. Hay una diferencia entre estar en contacto y comunicar. Esta es la generación que está más en contacto de todas las generaciones anteriores por la tecnología, pero es la generación menos comunicada. Es una generación ampliamente individualista, aislada, que no le importa al otro, pero están en contacto. De manera que yo necesito del Espíritu de Dios para ministrarle a los pequeños y a los grandes en un lenguaje que ellos entiendan la misma verdad eterna de la palabra. Amém. Que llene sus necesidades. Doutor Miguel, nós dizemos aqui que nós ensinamos a mesma coisa de Calvino, só que sem a toga preta. Por aí. Say that in English. We do say the same thing as Calvin, but without the black robe. Okay, got it. Thank you. Gente, que conversa boa e propícia, pensando na igreja e pensando nas próximas gerações, para a gente poder terminar. Vamos ouvir ainda mais uma música aí, né? Creio do Projeto Sola, e com ela a gente encerra. Não é isso? Tem algo mais? Tem um sorteio, né? Então, thank you.